Oi pessoal, tudo bem? Eu sei que o inverno ainda não acabou, mas hoje eu vim apresentar para vocês as minhas leituras até aqui. Nas últimas semanas eu li O Nariz, de Nikolai Gogol, li também A Steppe, de Anton Chekhov, e Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski. É engraçado, mas ao ler esses livros eu percebi que, por mais que eles tenham temáticas diferentes e estejam em cenários diferentes, eles tentam responder a mesma pergunta: o que acontece quando um ser humano perde uma parte essencial de si mesmo? Hoje eu quero compartilhar algumas reflexões que essas leituras fizeram em mim e que eu acredito que possam reverberar em vocês também. Então vamos lá. O Nariz, de Nikolai Gogol, acompanha Kovalyov, um funcionário público russo que é extremamente preocupado com a sua posição social. Um dia comum, como qualquer outro, ele acorda e percebe que de repente o nariz dele não está mais no lugar. Como se isso já não fosse absurdo o suficiente, ele se depara com seu próprio nariz vivendo uma vida comum, andando pela cidade e ainda vestido com uma roupa que é de um cargo a mais, que é um cargo mais elevado do que o dele. Ele vê que aquele nariz, que era o nariz dele, tem mais poder e status do que ele mesmo. Gogol narra a tentativa de Kovalyov em recuperar esse nariz. Ele busca a ajuda de policiais, médicos e outras autoridades, mas não consegue achar uma boa resolução para esse problema. A história é bem cômica e é engraçado perceber que as pessoas não ligam de ter um nariz vivendo uma vida comum. É interessante ressaltar que esse absurdo na literatura tem um nome específico: o grotesco. O grotesco acontece quando aquilo que deveria causar horror causa, na verdade, um alívio cômico. Quando o que é impossível invade nosso cotidiano de uma forma tão natural que a gente começa a rir. E aí percebemos que estamos rindo de nós mesmos. Na verdade, o que Gogol está fazendo é transformar algo que parece impossível em um espelho da própria sociedade. Afinal, Kovalyov não entra em desespero por ter perdido aquele pedaço do próprio corpo. Ele acredita que perdeu aquilo que sustentava a própria posição social dele. O nariz deixa de ser apenas um órgão do corpo e passa a representar identidade, prestígio e reconhecimento. Então o homem perde o nariz, mas também perde a imagem que construiu de si mesmo. Eu recomendo bastante a leitura. Depois do humor absurdo de Gogol, encontrei algo totalmente diferente em Chekhov. A Steppe acompanha Egortka, um menino de aproximadamente 9 anos que parte para uma viagem com seu tio e com um padre chamado Christopher. Ele deixa sua própria cidade e a sua família para estudar em outro local. Durante a viagem, ele atravessa a imensa steppe russa, primeiro com o tio e o padre que eu comentei, e depois com alguns comerciantes e viajantes que ele vai encontrando no meio do caminho. Ao longo da jornada, ele encontra pessoas novas, observa paisagens, enfrenta tempestades e outras intempéries, e ele vai reagindo a pequenos acontecimentos de sua própria vida, mas sem perceber, aquilo vai se transformando em um grande impacto na visão que ele tem sobre o próprio mundo. E ao mesmo tempo a gente vai mudando junto com ele, isso é muito interessante. Eu acho que o ingrediente dessa história é, de certa forma, a calmaria, porque assim, não tem nenhuma reviravolta, não tem um vilão, não tem um herói, não tem uma grande conquista, mas o que tem é uma leitura muito contemplativa. E o Chekhov mostra um dos maiores desafios da nossa geração. Hoje em dia, tudo que a gente faz é acelerado, a gente passa de uma página para outra muito rápido, de uma tarefa para outra, de um vídeo para o outro, a gente quer tudo para agora. E muitas vezes a gente não aproveita essa jornada, esse caminho. A gente só pensa na conquista ou no momento que a gente vai começar ou que começamos algo, entende? Então, na minha humilde opinião, A Steppe é um livro que nos convida a vislumbrar, contemplar a vida da viagem que ela é. E por fim, eu li Crime e Castigo, escrito por Fyodor Dostoiévski, que é considerado por muitos um dos romances mais importantes da literatura mundial. Crime e Castigo é a história de um estudante extremamente inteligente que mora em São Petersburgo. Ele é chamado Rodion Romanovich Raskolnikov. Apesar de sua inteligência, ele também vive uma situação de extrema pobreza, recebe ajuda da mãe e da irmã, e por isso, por conta dessas condições, ele abandona a escola, no caso, a faculdade que ele estava cursando. Raskolnikov desenvolve uma teoria de que as pessoas que são consideradas extraordinárias podem ultrapassar leis morais se isso for em benefício, em prol da humanidade. Ele tenta provar essa ideia através de um artigo que ele publica, inclusive ele se inspira na história de Napoleão Bonaparte, que ele considera um homem extraordinário e que matou muitas pessoas para conquistar aquilo que beneficiaria a França e a humanidade de modo geral. E ele não para na teoria. Para provar aquilo,
de forma prática, ele pensa em alguém e ele identifica que tem uma velha usurária, que muitas pessoas não têm apreço por ela, ele também é uma das pessoas que não tem apreço por ela, e ele tem uma opinião que é muito forte e que ele vai pensando naquilo e desenvolvendo essa ideia aos poucos, que simplesmente é de assassinar essa senhora. Ele realmente coloca essa ideia em prática, mas no momento que ele faz isso, ele percebe que tinha sido assistido por outra pessoa. E o que ele faz é um ato ainda mais brutal. Ele comete o assassinato pela segunda vez, dessa vez com a irmã mais nova da velha usurária. E ele sai daquele lugar achando que ele vai continuar tranquilamente a vida dele, mas ele percebe que não é tão fácil assim. A sua consciência, ela vai se desmoronando aos poucos e ele sente aquilo não só mentalmente, internamente, mas começa a aflorar. Então ele começa a ficar doente, ele fica mal, ele não tem mais forças, ele faz atos que ele não sabe o porquê, ele vai a lugares que ele não sabe onde e não vê motivo também para aquilo. E é engraçado porque nesse período de leitura, que inclusive é a maior parte, porque é todo o desenvolvimento da história, você acaba sentindo aquelas emoções que ele também sente. Ao longo dessa história, Raskolnikov se encontra e interage com diferentes pessoas, diferentes personagens que vão contribuir muito. A Sônia, por exemplo, ela representa muito bem o que é a compaixão, o que é o amor verdadeiro e o que é a pureza de espírito. O Porfiri também é um personagem muito interessante. Ele tenta não apenas prender o Raskolnikov, mas entrar na mente desse personagem. Sua irmã e sua mãe também nos lembram da importância dos vínculos humanos. E o meu personagem favorito, que é o Razumikin, que é o seu amigo fiel, é um escudeiro ali e realmente se importa com tudo que o Raskolnikov está vivendo, vai tentando entender o que está acontecendo e se dedica 100% para ajudar as pessoas que estão ao seu redor. Cada personagem desses que eu citei é muito importante para enfrentar, para desafiar essas ideias que o próprio Raskolnikov cria. Dostoiévski nos mostra que o ser humano não pode ser simplesmente reduzido à razão, raciocínio lógico, porque cada ser humano também é sentimento, é amor, é culpa, é saudade. E fazendo um paralelo com a nossa realidade, a gente consegue perceber que atualmente os sistemas, os modelos que a gente é inserido, eles estão muito baseados na produtividade, na eficiência e na racionalidade. Mas talvez o maior erro seja acreditar que nós conseguimos eliminar aquilo que nos torna realmente mais humano. Você, assim como eu, viu como essas leituras conversam entre si? Gogol pergunta quem somos quando perdemos a nossa própria identidade. Chekhov nos pergunta se ainda conseguimos ver beleza nas pequenas coisas. E Dostoiévski pergunta o que acontece quando decidimos deixar a nossa própria humanidade de lado. E aí, o que você achou desse vídeo? Você já leu alguma dessas obras? Deixe o seu comentário aqui. Eu acho que até o fim do inverno eu consigo terminar essa minha leitura, que é Confissões de Santo Agostinho, e aí eu volto aqui para vocês. Um abraço, fiquem com Deus. Vou fazer um chazinho.